Olá, eu sou Cássio Miranda, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Super News aqui da Rádio Super, da Rede Super de televisão. Você que está nos ouvindo pela 100,5 FM, é um grande prazer falar contigo. Você que está dirigindo pela cidade, andando de ônibus, você que está em casa nos ouvindo pela rádio, você também que nos vê pela Rede Super de televisão, seja pela TV mesmo, seja pela TV online, no site da Lagoinha.com, da redesuper.com. Belo Horizonte, um dia muito bonito, um dia de sol, com nuvens, né? Mais nuvens do que o normal. A temperatura mínima prevista aqui para a capital de Minas Gerais é 14 graus centígrados e a máxima 28 graus. São meio-dia agora, exatamente metade do dia, meio-dia e 21 minutos aqui em Belo Horizonte. Esse climazinho gostoso de 14 graus até 28. A gente pode começar a usar umas blusas de frio, né? A gente já pode passar o dia assim sem tanto suor, tanto calor. Não é, meu querido Renato? O Renato Lopes é o nosso repórter de hoje, que está aqui. Renato, gostando do friozinho, Renato? Muito bom, né? A temperatura amena, gostosa, né? Muito bom esse clima aí. Exatamente. Renato, hoje eu gostei que, assim como eu, você passou um gel no cabelo para parar com aquele vento que ficava esvoaçando seus belos cabelos loiros. Ô Cássio, aparece um vento sudoeste sempre que a gente entra ao vivo, sabe? Não é? E esse vento aí vem para querer nos tirar de órbita. Ó, né? Eu que estou no estúdio, já estou usando aquele gelzinho básico, né? Avalie você que está ao ar livre aí. É verdade. Renato, como é que estão as coisas em Brasília, ministros com o governo Bolsonaro? Olha, desde que Moro se pronunciou, né, então começou meio que uma novela aí que a gente vem acompanhando, não é isso, Cássio? Então, os investigadores e procuradores da PF estiveram ontem no Palácio do Planalto. Eles inquiriram, investigaram lá, não é? Perguntaram a respeito do inquérito que se abriu depois que o ex-ministro da Justiça, Moro, disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro teria querido, de alguma forma, assim, tirar ali a autonomia da Polícia Federal, não é? Então, acusação de interferência, né, Renato? De interferência na Polícia Federal, justamente. Então, ontem foram ouvidos os ministros chamados da ala militar. Sim. Foram ouvidos Augusto Heleno, de Segurança Institucional, Isso. Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Walter Braga Neto, da Casa Civil. Sim, Isso sim. aconteceu por volta de 4 horas da tarde ontem. Lembrando o seguinte, são 3 ministros, né, que todos generais, todos são militares, né? Eu sou ex-militar, sou militar da reserva, sabe, Renato? E uma coisa que a gente tem nas Forças Armadas, sobretudo no Exército, os 3 são do Exército, né? É um compromisso com a verdade, né? Com a ética, com a verdade. Então, tenho certeza que eles foram precisos nos seus depoimentos, né? E falaram realmente, se entendem que houve ou não interferência do presidente Messias Bolsonaro na Polícia Federal. Agora, também, Renato, tem uma questão, né? Em que é interferência, né? Interferência é você atrapalhar a investigação, não é? Com certeza. Você solicitar, porque uma coisa é você interferir na investigação, outra coisa é você pedir, olha, eu quero que investigue tal situação. Isso o presidente Bolsonaro já deixou claro. Ele solicitou sim, ele pediu para que fosse investigado a questão do atentado que ele sofreu, que foi diante de todas as câmeras. Você deve lembrar disso, né? Com certeza. O presidente Jair Messias Bolsonaro sempre questionou e pediu mais agilidade, sempre cobrando aí mais respostas, não é? Assim como tantos outros casos que já aconteceram, onde pessoas do cenário político, onde pessoas do governo pediram algum tipo de investigação. Isso é totalmente plausível, não é, Exatamente. Cássio? Não se quer fraudar uma investigação ou influenciar a investigação. Se quer que se faça a investigação. Lembrando que o caso do Adélio foi um caso muito sério, porque foi em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Sim, Juiz de Fora. E a coisa foi investigada pela Polícia Civil, o inquérito foi muito rápido, né? E logo foi identificado ou foi dito que o Adélio tem problemas mentais,
né, e agora está no manicômio judiciário. Quer dizer, ele está cumprindo uma pena diferente, né? Com certeza. E se a gente lembrar um pouquinho da história, né, o pouco que se investigou, foi comprovado que ele sozinho não conseguiria ter ali tudo que ele se dispôs para poder conseguir fazer aquele atentado, o próprio estar num hotel, toda uma logística envolveu isso, Cássio, e até hoje nada foi falado a respeito. E a tese de ser um lobo solitário, ela é uma tese frágil, né? É óbvio que é frágil. E outra coisa, hein, Renato? Eu fico pensando o medão que dá nas pessoas que se hospedaram lá na hospedaria, lá no albergue, né? No hotelzinho onde ele ficou, porque todo mundo morreu, né? Até a dona do albergue morreu. Você veja que realmente é necessário, quando o presidente ele pede essa agilidade nessa investigação, mais seriedade, é algo que é totalmente perceptível, É plausível, não é? Mesmo, como você totalmente disse. Plausível. Falar em ministério, né? O pessoal estava pedindo aí, né, para que fossem disponibilizadas imagens de uma reunião ministerial na qual o ex-ministro Moro disse que o Bolsonaro o pressionou, né, diante de todos os outros ministros, né, para que ele fizesse intervenções, né, nas investigações. Como é que está a situação desse vídeo? Vai ser disponibilizado o vídeo dessa reunião ou não? Então, Cássio, essa reunião aconteceu no dia 22 de abril e, segundo o Moro, seria uma prova que ele tem, não é, dentro dessa acusação que ele fez de interferência ao presidente. O presidente hoje informou que, por ele, o vídeo ele pode ser liberado. Jair Bolsonaro fala ainda mais uma coisa, tá? Abre aspas. Vão cair do cavalo de novo, fecha aspas. Com toda a gentileza do discurso do nosso presidente, porque ele com as palavras, ele realmente, não é verdade? É muito enfático, Shrek, né? Oi? É muito enfático, a não é? bondade da sua palavra, é um Shrek mesmo, né? Um ogro com as palavras, né? Ele não tá nem aí, ele fala mesmo, né? Mas é o jeito Bolsonaro de ser e de falar, né? Ele não tem papas na língua mesmo, e o presidente afirmou que em momento algum daquela reunião, ele falou as palavras Polícia Federal ou algo a respeito de investigação de seus próprios filhos. Ele falou que cobrava, sim, segurança para ele e a família lá no Rio de Janeiro, né? Porque, obviamente, depois de atentado e tantas outras situações, ele e sua família são alvo de fato, claro, não é? E a gente sabe que ele e a família precisam, então, dessa segurança mais apurada. E o detalhe, Cássio, é que a Polícia Federal não é a responsável por fazer a segurança do presidente e sua família. Então, realmente, ele estava cobrando, sim, maior segurança para ele, não em Brasília, mas no Rio de Janeiro. Isso. É aquele velho ditado popular, quem não deve... Não teme. Não teme. Então ele disse, olha, por mim, esse vídeo todo pode ser publicado e agora estão aguardando aí o STF para ver se realmente vai valer a pena divulgar esse vídeo ou não, porque a gente sabe, não é, Cássio, que é uma reunião de ministros, isso. Ali pode ser ventilado alguma coisa que não seria bom do ponto de vista nacional. De segurança nacional. Isso. São muitas questões ali que não deveriam ser abertas do ponto de vista, assim, estrategicamente falando. É verdade, você tem toda a razão. Agora, muita prudência, né? Que as falas não sejam tiradas do seu contexto, porque também tem isso, né, Renato? Verdade. Texto fora do contexto vira pretexto. Verdade. Então, assim, o que ele falou, pode divulgar, mas que haja sabedoria, porque a segurança nacional não seja prejudicada. Às vezes, ali, falas, decisões são importantes estrategicamente, na perspectiva econômica, na perspectiva política. Né? E o presidente citou ainda, Cássio, que nesse tipo de reunião, muita coisa é falada, né? Isso. É meio que aquele brainstorms, né? Que é aquela tempestade de ideias. Isso. E muita coisa ali não vai para frente, muita coisa foi falada ali em clima mesmo de reunião. E é interessante que era uma reunião, quer dizer, é diferente também de uma conversa privada. Verdade. Né? Em que você pode fazer alguma brincadeira e tudo, quando isso vaza, aí a coisa fica feia. Mas numa reunião ministerial, a preocupação tinha de outra ordem.
né? Verdade. São decisões que são estratégicas. Vamos falar agora de saúde, Renato. Sim, vamos falar de saúde. Olha, a Universidade de Northwestern, lá no Reino Unido, fez um estudo muito interessante associando a alta taxa de vitamina D com pessoas que tiveram mais resistência ao Covid-19, Cássio. Ah, é? Nesse estudo, eles fizeram um apanhado global, não é, de todas as pessoas que infelizmente vieram a óbito e descobriram que quanto mais alta era a taxa de vitamina D na população, mais essa população respondia melhor ao Covid-19. Nesse estudo, pode ser apurado que Reino Unido, Itália e França, a população não tinha esse ganho de vitamina D e que esse pode ser um dos indícios, não é, para alta mortalidade nessas regiões. Cássio. Você citou 3 países europeus, né, Renato? Em comparação ao Brasil, né, nós vivemos um país tropical, não é verdade? Então, assim, eu sei de uma coisa, né? Eu sou da área, como você, eu sou da área de humanas. Mas isso deu um pouquinho de biologia também, né? Eu sei, Sim. Por exemplo, a questão do sol, né? Raios solares trazem vitamina D. Aí eu faltei na aula dos alimentos. Você foi na aula que falava dos alimentos que tem vitamina D, Renato? Sim, eu vou falar para você, nossos ouvintes da rádio, nossos telespectadores da TV, porque quem sabe aí é uma prevenção, não é, Cássio? Se encher aí desses alimentos, ter esses alimentos à mão, para aumentar, de repente, a imunidade, não é? Em relação à Covid-19. Olha, tem alguns alimentos que são mais difíceis, Cássio, para poder... a pessoa não vai ter na geladeira, não. Sabe quais? Vamos lá. Óleo de fígado de bacalhau. Misericórdia. Fica difícil de ter. As avós davam isso pra gente. É verdade, tá vendo? Elas já estavam mais espertas do que a gente. Eu vou fazer uma propaganda, emulsão de Scott. É, verdade. Olha, uma outra coisa vai ser um pouquinho também difícil de achar na geladeira é salmão e cogumelo, você não acha? Rapaz. Olha, salmão só no restaurante japonês que a gente acha, né? É verdade. E é caro o salmão, né? E cogumelo deve ser aqueles cogumelos, assim, especiais, né? Sim. E aí o que acontece? Mas tem coisa que é mais fácil, as pessoas vão achar mais fácil na geladeira. Quer ver? Exemplo? Gema de ovo. Opa, isso aí tem lá em casa. Ficou mais fácil, não é? Bife de fígado. Eu gosto de fígado. Eu gosto. Com a ceboladazinha, não é? Na hora do almoço, bem fritinho. Vamos continuar. Continua. Também atum e sardinha são ricos em vitamina D, Cássio. Acho até aqueles enlatados também dá, né? Porque tem muito atum e sardinha enlatada, né? Isso, justamente. Então, são alimentos aí que o nosso telespectador, fígado, atum, nosso sardinha, ouvinte pode ter na geladeira e fazer uso. Sim, que legal. Bom saber disso, viu? Porque aumenta a imunidade, né? É verdade. Então, pelo menos essa pesquisa lá da universidade, né, mostrou que quanto mais alta a taxa de vitamina D, mais menor a taxa de mortalidade pela Covid-19. Olha, eu já vou preparar um fígado. Cardápio. Vou fazer um fígado. Eu andei fazendo fígado esses dias porque é a questão de ferro também, né? O fígado, para quem tem problema de anemia, minha esposa, ela luta com essa questão. Aí eu sou um bom mestre cuca, viu? Tá vendo? Mostrando aí suas habilidades. Minhas habilidades culinárias. Muito bem. Renato, alguns gestos tão bonitos estão acontecendo nesse período, né, rapaz? Verdade. Eu fiquei sabendo que teve... Pior que a pessoa não se identificou, que fez algo muito bonito. É verdade. Né? Eu acho que fica ainda mais bonito, Cássio, quando ela não se identifica, porque a própria é uma orientação bíblica, né? De uma mão não vê o que a outra está dando, não é isso? E foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um anônimo doou, Cássio, $1 milhão para um hospital, o que equivale a mais de 5 milhões de reais. Isso aconteceu no Hospital Dominicano de Saúde de Chickney, em Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. O anônimo pediu que esse valor de $1 milhão fosse dividido entre todos os funcionários do hospital, sem distinção, Cássio. Desde daquela pessoa que trabalha ali nos serviços de limpeza até o mais alto médico. Que legal, Renato. Bonito isso, hein? É uma iniciativa realmente muito linda. E aí, o que o hospital fez? Ele dividiu apenas em
funcionários que trabalham tempo integral, esses ganharam $800, o que dá mais de R$4.000. Meu Deus. E os funcionários que trabalham em tempo parcial ganharam $600, o que equivale mais ou menos aí a mais de R$3.000, Cássio. Que legal. É um presentão, não é? Para quem está vivendo aí à frente aí nessa guerra verdadeira que a gente está enfrentando. Que legal, né? Parabéns aí, né? A esse ou essa, a gente não sabe se é ele ou ela. É, verdade. Né? Doador anônimo aí. Verdade. Mas que gesto nobre, né? Agora também, assim, a gente não precisa ter uma fortuna de R$1 milhão para fazer gestos nobres, né, Renato? Não precisa, não. A gente com o nosso salário, ou, sei lá, uma coisa que a gente tem em casa, né? Um saco de arroz, saco de feijão. Uma economia. Né? A gente pode também ajudar os outros, né? A gente tem que pegar esses exemplos, né? Com certeza. Positivo, Cássio. Mas, Renato, tem gente que tá vivendo muito, né, rapaz? Rapaz, eu tenho uma notícia aqui. A gente sempre traz notícias boas, né? Sim. E eu tenho uma notícia aqui de uma idosa de 113 anos. Meu Deus! É a dona Maria Bryans, da Espanha. Olha! Ela espanhola. Pegou o coronavírus num asilo. Ela contraiu o coronavírus? Contraiu o coronavírus num asilo e conseguiu reverter, não é? Conseguiu se livrar aí da doença, está curada. Guerreira, hein, dona Maria? É a pessoa mais velha que se tem registro, Cássio, de que conseguiu se recuperar da doença. Rapaz, essa mulher tem mais do dobro da minha idade, Renato. E eu já tô rodado, filho. Imagina, 113 anos. Ela já estava nesse asilo, Cássio, há 20 anos e contraiu ali o coronavírus, ficou internada. Passou por todo esse processo difícil, não é? É verdade. E realmente deu a volta por cima e saiu curada. Olha, ela deve ter passado... Deve não, ela passou pelas guerras mundiais. É verdade. Bobear até na época da gripe espanhola, ela estava aí também, né? Verdade, verdade. É uma lutadora já de décadas e décadas, né? Guerreira. Parabéns a dona Maria. Guerreira. E tem cada uma, né, Renato? Lá no Japão, o povo está inventando um pijama para videoconferência? Como é que é isso? É verdade, Cássio. Os japoneses, muito criativos, não é? Inventaram numa empresa de criação chamada Overlink. Certo. Overlink. Overlink. Eles criaram um pijama que, segundo eles, é para o home office, Cássio. Ele é o seguinte, ó. Ele tem uma parte, né, que ali é uma roupa social para se aparecer nas videoconferências, e a parte de baixo, Cássio, é de moletom. Quer dizer... Ô, Renato, antigamente, a gente que ia nas praças da cidade tirar foto no lambi-lambi, não sei se é da sua época isso, o pessoal colocava uma camisa social na gente, assim, só pegando a parte de cima. Agora eles criaram uma roupa no Japão, que a roupa é moletom da parte de baixo e que social na parte de cima. Justamente. A roupa, ela é social só da parte que é possível ver numa videoconferência, né? Numa transmissão online. E o resto, aí a pessoa fica bem confortável com o seu moletom mesmo, ali no home office, com todo o conforto da sua casa. Que legal. Eu tô pensando, eu acho que eu vou comprar uma dessa, porque eu às vezes participo de reuniões de aulas à noite, né? Sim. Então aí eu tenho que tá arrumadinho. Ô, Renato, teve um garotinho que também nesse período aí, ele fez um gesto muito nobre, não foi? Foi sim. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, não é? Ele doou, foi o Matias Crem. Ele doou para o Hospital São José, que fica no Vale do Taquaril, no Rio Grande do Sul, as suas economias, Cássio. A gente acabou de falar de um anônimo que doou $1 milhão, né? Sim. O Matias não tinha $1 milhão, infelizmente. Ele tinha R$337, que era a sua economia, que ele pretendia comprar, sabe o quê? Uma bicicleta? Não, montagens de Lego. Ele queria... que legal. Comprar aquele brinquedo Lego que vai montando. Sim. Então ele economizou R$337, mas se compadeceu perante a economia, toda essa pandemia, e resolveu contribuir com esse gesto aí de muito carinho. Que coisa linda, hein, Renato? Parabéns ao Matias. Parabéns à família do Matias, né? Porque com certeza eles estão educando bem esse garoto. É verdade. São exemplos assim, não é, Cássio? De solidariedade que a gente precisa em momentos tão desafiadores como os momentos que estamos vivendo agora. Que legal. Com essa notícia, nós vamos fechar o primeiro bloco, nós vamos tomar uma aguinha aqui no intervalo, tá, Renato? Eu te agradeço muito, viu, querido?
Deus te abençoe. Até mais. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí. Você na Rádio Super, você na Rede Super, fique ligadinho que a gente já volta com mais Super News. Estamos de volta com o nosso Super News. Eu sou Cássio Miranda, estou aqui nos estúdios da Rede Super, da Rádio Super Belo Horizonte. E agora, no Super News, nós teremos notícias sobre o Nepal com o nosso repórter Milton Guimarães. Olá, Milton, boa tarde. Você está bem acompanhado hoje, né, Milton? Oi, Cássio, boa tarde. Eu estou muito bem acompanhado, eu estou aqui com o pastor Lázaro. O pastor Lázaro já participou aqui do Super News em outras oportunidades, né, pastor? Sim. E eu vou começar perguntando para ele porque o pastor trabalhou lá no Nepal, né? Está aqui no Brasil durante esse período da pandemia e ele tem notícias de lá. Pastor, como é que está a situação do Nepal atualmente com essa pandemia do coronavírus? Então, primeiramente gostaria de agradecer, né, e dizer uma boa tarde a todos os que estão nos vendo pela TV e nos escutando pela rádio. Então, olha, o Nepal está assim, melhorando a situação, né? O coronavírus no Nepal, assim, a questão do vírus está bem tranquila, as pessoas estão conseguindo retornar aos poucos às atividades nas grandes capitais do Nepal. Então, assim, a situação lá está tranquila agora, começou a melhorar. Tá mais normalizada agora, né? Tá próximo à normalização, né? Sim. Tá próximo à normalização. O pastor tinha conversado comigo anteriormente. Pastor, o senhor já tinha pedido aqui ajudas às pessoas em relação à construção da igreja. Como é que está a construção da igreja lá em Katmandu, que é a capital do Nepal? Então, o que acontece? Agora, nós voltamos às atividades há aproximadamente 5 dias atrás. Porque o governo do Nepal, ele autorizou a retomada da construção civil. Sim. Com isso, a nossa igreja está retornando às construções, tomando todas as precauções devidas por causa do vírus. Então, a situação nossa no Nepal, nós estamos já encaminhando para recomeçar tudo normalmente, né? Ainda as reuniões ainda não podem acontecer, mas graças a Deus, as construções, né? Principalmente as construções da nossa igreja, porque na verdade nós temos 2 igrejas em construções no Nepal, nós estamos recomeçando novamente. Então, assim, por isso, né? A gente recolheu dinheiro, passando para as pessoas de casa também que estão nos assistindo, que o dinheiro está sendo empregado no Nepal e a gente continua com a obra. Sim, né? Eu ia perguntar aqui, aproveitando, porque o pastor já esteve no programa em outra oportunidade, pedindo para o pessoal ajudar, né, pastor? Exato. Pastor, eu queria que o senhor relembrasse as pessoas que estão nos assistindo, porque uma construção dessas é cara, né? Porque, inclusive, a moeda lá no Nepal é próxima ali ao dólar, né? O valor. E então, eu queria que você pedisse às pessoas que estão nos assistindo para elas ajudarem de alguma forma. Isso. Olha, vai aparecer no seu TV, no seu visor, as minhas contas pessoais. Você pode entrar em contato comigo para mais informações. Interessante dizer, sabe, que hoje, com essa mudança que o mundo está acontecendo, assim, as coisas acontecendo muito rápido, nós estamos tentando preparar tudo para a gente poder servir as pessoas também, né? O nosso espaço ele já está quase pronto, ainda falta algumas coisas ainda, mas o espaço físico está quase pronto, isso já é muito bom, né? Nós estamos lá no processo agora de colocar as janelas, nós precisamos colocar as portas. Então, assim, o que a gente puder realmente receber nesse momento vai ser de muito bom aproveito no campo missionário. Eu sei que a situação hoje está um pouco complicada para todo mundo, não é verdade? Para mim, para todos nós não sabemos como é o futuro, mas eu sei que o melhor investimento que a gente pode fazer agora é no reino de Deus. Sim, pastor, eu queria aproveitar para o senhor falar suas redes sociais aí, tanto o seu e-mail quanto a sua rede social, porque quem está nos ouvindo na rádio, infelizmente, não pode ver que está aparecendo na tela. Exato. O senhor pode falar? Isso. Com certeza. Meu Instagram é @Lázaro Soares, com 2 S no final. E com Z, o Lázaro, né? Isso, Z. E o meu e-mail é lazaronepal@gmail.com. Sim. O Milton. O pastor está perguntando. Pode falar, pastor. Agradeça, né, por favor, aí, o nosso querido Lázaro, pastor Lázaro. Sim. Pergunta para ele qual foi o impacto, Milton, da conferência missionária que ele liderou aí. Foram campos novos, né? O que ele sentiu, o que ele achou da conferência? Tá, o Cássio está querendo saber qual foi o impacto da conferência e das missões que vocês fizeram. O que você sentiu? Olha, foi muito bom. Foi um momento muito precioso na minha vida, né? A gente ter a nossa primeira conferência online de missões aqui na nossa igreja. Eu fiquei muito feliz, inclusive, sabe, pastor Cássio, né? Inclusive com as pessoas que estão fora do Brasil. A gente foi muito assistido em Madrid,
A gente foi muito assistido nos Estados Unidos, né? Legal. Então, assim, Colômbia. Então, assim, foi um gancho muito importante para as missões. E foi um impacto incrível, né? Muitas pessoas ficaram muito admiradas. Eu recebi mensagem de pessoas falando assim, poxa, eu não sabia que a Lagoinha, nossa igreja, fazia um trabalho de tanta relevância assim, fora do Brasil, né? E esse era realmente o intuito, mostrar que realmente a nossa igreja é uma igreja missionária que trabalha fora do Brasil, atendendo o público fora nas nações. Pastor, eu queria te agradecer pela oportunidade de você estar aqui com a gente, né? Tá falando sobre isso. Nós vamos repetir aqui as redes sociais. O e-mail dele é o lazaronepal@gmail.com, para você que quer ajudar. E as redes sociais dele é o @LázaroSoares, com 2 S no final, para quem está nos ouvindo e vendo aqui. Ok, pastor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Cássio. Muito obrigado, pastor Lázaro, né, por estar nos abençoando aqui com esse tempo. Ele tá aqui forçado, não que ele não queira estar no Brasil, mas ele quer mesmo estar no Nepal. Mas o que acontece com o coronavírus aí, tá difícil, a questão do transporte. Ele tá doido para voltar para o Nepal para continuar fazendo a obra, né, de Deus ali. E muito obrigado a todos vocês que têm ajudado, aqueles que vão ajudar essa obra no Nepal. O Nepal é um país que realmente precisa muito, né, do nosso apoio. Ali o cristianismo é uma religião que encontra muitas dificuldades, né? O Nepal, esse país lindo, aos pés do Himalaia, o Himalaia está ali naquele país, né? E as religiões são religiões não cristãs, as predominantes. E esses missionários precisam do nosso apoio, do nosso sustento. E graças a Deus, a Igreja Batista da Lagoinha, né, tem obras missionárias em vários países do mundo, inclusive no Nepal, com o pastor Lázaro. Voltando para o Brasil, quero de novo falar com o Milton Guimarães, que tem notícias também sobre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro teve ou não teve Covid-19, Milton Guimarães? Cássio, essa pergunta todo mundo está querendo saber a resposta, viu? Mas olha, se depender do Bolsonaro, ele não teve o coronavírus, isso porque o presidente passou por 2 exames e ele entregou ontem, por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, os 2 exames para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente já tinha comentado sobre ele entregar esses exames, né, para as autoridades da Justiça. Acontece que o jornal O Estado de São Paulo, importante a gente falar isso, não é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, exigiu que o presidente apresentasse esses 2 exames que ele realizou durante os últimos meses. Só que o Bolsonaro falou que não ia entregar isso. O que o jornal fez? Ele entrou em contato com o STJ pedindo para que o Bolsonaro entregasse. O STJ negou o recurso. E aí o Estado de São Paulo entrou com um processo aí no STF para que o Bolsonaro mostrasse esses 2 exames que ele fez. Hoje, quem ficou responsável por comandar aí essa questão desse processo judicial é o ministro Lewandowski, que recebeu ontem, às 10 horas da noite, os 2 exames. Segundo nota da Advocacia Geral da União, a AGU, eles disseram que os 2 exames dão como negativo. E hoje, pela manhã, o Lewandowski iria analisar esses 2 exames, iria ver se era possível ou não divulgar os resultados. Ô Milton, é interessante, né, gente? O Estado de São Paulo, um jornal, né, clássico do nosso país, né? Sim. Que implicância, Milton. Implicância mesmo. Sinceramente, tudo bem, é o presidente da República, mas ele está bem de saúde. Sim. Se ele teve, não teve, o que isso vai alterar a situação atual. Eu gostaria de entender, porque eles tiveram que contratar, ou tem os seus advogados, para ir até o STJ, depois o STF. Entende? Sim. Parece que aquela questão assim, de muito barulho por nada, né? Exatamente. Inclusive, o Bolsonaro disse que ele não ia entregar isso porque isso é de foro íntimo dele. E por isso que ele não ia divulgar esses exames para a imprensa e para a população de um modo geral. Agora, em resposta, o Estado de São Paulo disse o seguinte, abre aspas, a liberdade de imprensa pressupõe não haver obstáculos para a obtenção de documentos que sejam do interesse público, fecha aspas. Interesse público, aí que eu fico me perguntando, né? Interesse público, saber se ele teve ou não teve. Interesse público, saber se ele ficasse internado. Sim. Ok? Interesse público, eu acho que é por aí. Interesse público é saber quem mandou a dele dar facada nele. Isso é interesse público. Sim. Agora, saber se ele foi ou não, a questão é a seguinte, ele está bem.
não é? Ele está bem. Sinceramente, é meio decepcionante pensar que um jornal tão respeitado fica investindo nisso. Bastante. Inclusive, lembrando que aqui em nota, a AGU disse que deu negativo, como ele mesmo havia dito, né? Tá vendo? Pra quê? Ô, Milton, eu sou de uma época que a gente fazia vestibular. Inclusive, quando eu estudei na universidade, né, meu mestrado, eu pesquisei exatamente sobre vestibular. Antigamente, você fazia vestibular no estádio de futebol. Sim, com várias pessoas, né? Que você levava uma prancheta, era muito legal. Sim. Mas eu creio que o senhor já é da época do Enem, não é, Milton? Então, Cássio, quando eu entrei na universidade, ainda era o vestibular, viu? Eu entrei na universidade com vestibular ainda. Você tá rodado, hein, né? Você tá bem de saúde, filho. Pois pra você ver, né? Jovem, né? Ô, Milton, mas vem cá, como é que vai ser? Porque a gente se preparava, né? E até hoje o pessoal se prepara pro Enem. Sim. Né? Rapaz, estão falando que o pico da epidemia, da pandemia, vai ser para junho, depois julho. O Enem tá chegando aí, como é que vai ser? Se o Enem chega e o pessoal tiver gente com a Covid-19. Cássio, o Enem chega e o INEP, que é o órgão que toma conta dessa prova, disse que eles não vão adiar essa prova, que deve acontecer aí entre a primeira prova vai ser no dia 1º de novembro e a segunda no dia 8. Lembrando que essas provas elas acontecem aos domingos, entre 2 semanas, né? No primeiro domingo e depois no segundo domingo. Sim, sim. Só que a partir de agora, o INEP disse que as pessoas que estiverem com coronavírus vão poder adiar a data da avaliação. Ou seja, quem estiver doente vai poder adiar a questão da prova, né? Se a pessoa estiver doente essa semana, ela pode fazer a prova daqui umas 2 ou 3 semanas, a depender das datas disponibilizadas pelo próprio INEP. E não é só quem está com coronavírus não, viu? Outras doenças também, quem estiver passando por outras doenças, como é o caso de coqueluche, difteria, meningite, varíola, influenza A e B, as pessoas também podem adiar a avaliação delas. Mas não é só em questão de doenças, não. A pessoa que estiver passando por algum outro problema, como por exemplo no caso de enchentes, ou que no dia da prova a luz no lugar onde ela está fazendo a prova acabou, né, a energia elétrica caiu, ela também pode pedir o adiamento. Esse adiamento pode ser pedido até um dia antes da prova. E aí, nesse caso, se você tem alguma doença, você precisa anexar um documento que diz que você está doente e esse documento deve ter aí a assinatura do médico que avaliou que você está com essa doença. Ou seja, isso é uma novidade que o INEP está podendo dar aí para os candidatos, principalmente o pessoal que está terminando o ensino médio. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas com idade mais avançada que fazem o Enem porque querem entrar num curso superior, né? Ou às vezes fazer a prova para um outro fim. Então, as pessoas vão poder adiar a sua participação na avaliação. O INEP só não divulgou quando é que essa data vai ser efetivada, né? Então, por exemplo, se você fez a prova do dia 1º, dia 8, né? A prova vai acontecer nesses 2 dias. Você não pode, ele só não disse quando é que essa data vai ser disponibilizada para você e se vai ser uma data específica. 1º e 8 de outubro, novembro? De 1º de novembro, 1º e 8 de novembro. De novembro. Então, isso. Aí, fico pensando, né? Primeiro que o INEP já vai ter que fazer a prova alternativa. Sim. Né? Com o mesmo grau de dificuldade. Sim. E depois achar data para frente aí, para fazer a prova. Mas ótimo. Já é uma iniciativa interessante durante esse período de pandemia, né? Agora, tem que ficar esperto que tem muito brasileiro que às vezes quer aproveitar. Tem muita gente que chega atrasado, vai querer adiar a prova. Não é assim, não. Você tem que justificar direitinho do porquê do seu adiamento. Porque, por exemplo, atestado médico, você tem que ter... Para o coronavírus, você tem que ter atestado médico. Sim, tem que ter atestado. Aí você não consegue ir lá, né? Igual muita gente que faz para matar serviço, né? Sim. Compra atestado médico. Compra atestado médico. Não é por aí, não. Aproveitando, Cássio, para avisar que já estão abertas as inscrições, que foram desde o dia 11 de maio até o dia 22 de maio. E o resultado, é claro, sai em janeiro de 2021. Certo. O Enem, então todos os jovens aí que estão envolvidos, estudando, se preparando para o Enem, fiquem atentos, né? 1º e 8 de novembro as provas, mas a inscrição já está aberta, né? Então você estude, né? E faça a sua inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que o INEP, né? Que é o Instituto Anísio Teixeira, que cuida da questão do Enem, né, tem sido muito criticado nos últimos anos aí, mas não teve um ano que não deu problema, né? Que apesar da doença, né, dessa pandemia, o INEP seja bem sucedido, né, esse ano. No seu ano teve algum problema, Milton, não?
Não, até que não. Até que não chegou a ter problema, não. Eu lembro que um ano seguinte vazaram uma prova. Foi uma coisa assim. Ô Milton, qual que é o percentual de pessoas que estão perdendo emprego? Assim, é muita gente que está perdendo emprego? Já tem pesquisa sobre isso? Sim, Cássio. Na verdade, nenhum instituto disse sobre isso. Quem falou sobre essa questão de pessoas estarem perdendo emprego ou estarem perdendo suas rendas por conta da crise da pandemia do coronavírus foi o próprio Ministério da Economia. Eles divulgaram um dado ontem mostrando aí que cerca de 1/5 da população dos trabalhadores formais perderam sua renda ou tiveram a queda de diminuição, né, da renda por conta que as empresas pediram para redução dos salários ou os contratos foram suspensos. Esse dado foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia e ele foi divulgado exatamente porque, não sei se você lembra, Cássio, a gente tinha comentado aqui no Super News na semana passada de um benefício emergencial para as pessoas que tiveram os seus contratos suspensos ou a redução de salário. Você deve lembrar, né? Sim. Pois é, esse benefício se chama Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, também conhecido como BEM. Ó, bonito, hein? Bonito. Então, as pessoas que estavam querendo a ajuda desse BEM entraram no site e falaram lá, justificaram que estão querendo receber esse BEM por conta da redução de salários ou dos contratos que foram cancelados. Até agora, a gente recebeu aí cerca de mais de 7 milhões de pessoas que tiveram, infelizmente, a redução dos salários ou os contratos cancelados. É suspenso, né? É suspenso, verdade. Os contratos são suspensos. Lembrando que o Estado liberou aí para as empresas essa redução dos salários que podem ser de 25%, 50% ou 70%. Isso. Por um prazo aí de 90 dias. Já os contratos suspensos, esses contratos eles podem ser suspensos por 2 meses. Por 2 meses. Até porque o empresariado consiga respirar, né? Sim. Mas aí o trabalhador tem a segurança de que ele voltará para o trabalho. Ele pode voltar. A expectativa do Estado, do governo, é de que pelo menos aí, cerca de 34% dos trabalhadores formais vão perder a sua boa parte de sua renda com essa redução dos salários e desses contratos suspensos. Mas existem economistas que são otimistas. Eles acreditam que apesar de a gente estar tendo aí cerca de 7% dos trabalhadores formais perdendo boa parte desse dinheiro, eles acreditam que o número vai aumentar em 10% ou 12%. O que já é um alívio, apesar de ser uma notícia ruim, já é um alívio porque boa parte das pessoas acreditam que esse número vai ser muito maior. E, inclusive, ontem nós conversamos aqui no Super News e anteontem também sobre o decreto presidencial, né, liberando academias, salões de beleza, barbearias, lembra disso? Lembro sim. Nós falamos que alguns estados não iam apoiar e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também disse que não considera serviço essencial academia, salão de beleza e barbearia. Aí eu fico me perguntando, não só os profissionais que trabalham ali, mas os donos desses salões, das academias, eles devem estar passando um aperto danado, né? E engraçado não, né? Interessante porque isso levantou as esperanças de muitas pessoas, né? Boa parte desses empresários. Infelizmente, por conta das administrações, tanto estaduais quanto municipais, aqui em Belo Horizonte, mas por conta da administração municipal, infelizmente, boa parte dessas pessoas não vão poder voltar a trabalhar normalmente. Lembrando que essa ajuda, esse bem, ele ainda não é uma lei, é uma medida provisória do governo federal. Sim. Ele tem um aval do STF, mas ele precisa de, em 120 dias, passar pelo Congresso para, de fato, se tornar uma lei aqui no Brasil. Excelente. Ô Milton, e as escolas, né, para quem uma grande parte da população está preocupada com isso, volta ou não volta? Como é que os donos das escolas fazem com isso? Em São Paulo já teve uma medida, um decreto, não é isso? Isso mesmo. Olha, a história começa lá no Procon de São Paulo, porque boa parte dos pais estavam reclamando que não estavam conseguindo renegociar o pagamento de mensalidades em escolas particulares do estado. E o Procon decidiu aí entrar com um acordo com o sindicato das escolas particulares lá do estado de São Paulo. E ficou decidido que a partir de agora as escolas vão ter aí que flexibilizar mais o pagamento das mensalidades. No caso, eles podem até diminuir as mensalidades, mas boa parte das escolas optaram por parcelar mais o valor dessas mensalidades para facilitar o pagamento para esses pais. O presidente do sindicato dessas escolas particulares disse que a grande dificuldade deles são com as escolas particulares menores e que atendem as classes C, D e E.
Porque, segundo ele, uma pesquisa feita lá no estado de São Paulo, as mensalidades em São Paulo variam de R$300 a R$15.000. Ou então, seja, caro, né? É bem caro. As escolas particulares menores é que sofrem mais nesse período. E no caso aí tem que lembrar que as aulas continuam, mesmo que virtualmente as aulas continuam. Sim. O percentual maior que está acontecendo é 30% de educação infantil, né, que obviamente o atendimento fica comprometido, né? Porque uma criancinha não dá para você ter um atendimento virtual, né? Sim, e boa parte das escolas até tentam e fazem esses atendimentos virtuais, essas aulas virtuais, mas infelizmente eles não conseguem passar todo o conteúdo só pela internet, porque boa parte das escolas não tem uma estrutura, né? E não preparou os seus professores para esse tipo de desafio. E agora tem muito pai valorizando o professor, né? Tá vendo como é difícil educar. Sim. Inclusive, o Cássio, vamos aproveitar aqui que as escolas particulares lá em São Paulo não podem exigir, inclusive, dados bancários, né, ali para você mostrar para eles, mostrando que você tem o dinheiro para pagar. Eles não podem fazer isso. E se caso eles quiserem aumentar ou dificultar o pagamento, você pode entrar em contato com o Procon de São Paulo e que o Procon de São Paulo vai procurar essa escola e vai aplicar uma multa administrativa. Eita. Agora, a gente espera que isso possa acontecer em outros estados, né? Exatamente. Quero agradecer ao Milton Guimarães por ter nos ajudado aqui. Um abraço, Milton. Eu que agradeço. Até amanhã. E agradecer também a todos vocês que estão com a gente aqui, acompanhando o nosso Super News. Você da Rádio Super, um grande abraço, um beijo para você e você da Rede Super de televisão. Mas não saiam daí. Logo, logo começa o nosso Clínica da Alma aqui na Rádio Super e na Rede Super. E amanhã, meio-dia, mais Super News. Um grande beijo e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.